Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa noite com vocês, levando uma informação de um tema tão relevante e ainda tão pouco discutido, e que nós precisamos nos conscientizar para que as peças realmente se encaixem. A comunidade Doutora Responde, ela vem justamente para criar uma rede de apoio para vocês, para que vocês possam tirar suas dúvidas mais comuns, para que nós, através é, das discussões, nós possamos trocar mais informações e, com isso, a gente levar essas informações para mais pessoas, porque isso é muito importante, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente? Por que o autismo ele é tão importante? O que é o TEA inicialmente? Então, quando a gente fala de autismo, nós não estamos falando de doença. Então, hoje, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, que, na verdade, é um desenvolvimento que acontece de forma diferente. Na verdade, nós deveríamos falar de transtornos, porque um diagnóstico de TEA pode ter diagnósticos de transtornos diferentes. Tem crianças que vão ter maior dificuldade na comunicação e na interação social, vão ter crianças que vão ter maior dificuldade ou comportamentos e interesses mais repetitivos e restritivos, e que vão gerar maior dificuldade em determinado campo. Esse comportamento restritivo e repetitivo pode levar a uma seletividade alimentar mais importante, pode gerar a estereotipias. Então, na verdade, a gente tem que ver qual o transtorno que essa criança tem no neurodesenvolvimento e que, junto com as características somadas, nós vamos detectar que essa criança possui o transtorno de espectro autista. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, que é uma dúvida que eu recebo muito no consultório. Vocês já devem ter escutado isso. Por que tanto caso de autismo hoje, né? Não existia autismo antes e hoje existe, né? Então, isso é uma inverdade. Na verdade, já existia o autismo antes, só que ele não era tão diagnosticado e também nós não tínhamos tantas pessoas treinadas para fazer o diagnóstico dessas pessoas e também a maior parte das pessoas que possuíam algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento ou algum transtorno psiquiátrico ficava isolada. Ela não ia para a escola, ela não ficava no meio social. Então, a gente tem relato lá desde 1798 de livros de contos franceses que já mostravam crianças que sim apresentavam o transtorno de espectro autista, que apresentavam comportamentos repetitivos, dificuldades de alimentação, dificuldades de fala, mas só lá em 1908 que a gente vai nomear, colocar nome no autismo, e o autismo, o nome vem para o pertenço ao meu mundo, mas naquela época eles associavam a pessoas que tinham esquizofrenia, e não é verdade, né? Não é todo autismo tem esquizofrenia, mas naquela época eles pensavam que sim. Nós vamos ter outros relatos de irmãs na Índia que morreram precocemente porque elas tinham dificuldade de ser alimentadas, dificuldade de ser cuidadas, e que a gente mostra que o autismo já existia nessa época. Mas só lá no meio de 1900, né, lá para 1943, que o Leo Kanner vem descrever o autismo com a base que nós conhecemos hoje. E olha, gente, olha esse número que eu quero que vocês gravem muito. Em 1980, quando nós incluímos o autismo nas nossas doenças de saúde mentais, né, no nosso DSM, a prevalência era de 1 para 10 mil. E vocês vão se assustar com o que eu vou mostrar para vocês hoje, da prevalência hoje, em 2023. Mas só em 1994 que ele foi incluído, né, nos transtornos mentais e nos transtornos de neurodesenvolvimento, e que ele ganha nome e que ele passa a ser melhor estudado. E vocês devem ter escutado uma coisa, podem colocar no chat aqui, que eu tenho certeza que vocês já escutaram isso que eu vou falar para vocês. Vocês já devem ter escutado que vacina causa autismo. Alguma fake news dessa vocês já devem ter escutado.
Mas de onde que tiraram isso? Que vacina causa autismo? Isso vem lá de 1998, lá do Reino Unido, quando o Wakefield, ele faz um estudo com 12 crianças. Gente, só 12 crianças. E ele pegou 12 crianças que possuíam já o transtorno e associou a vacina tríplice viral. E ele publicou esse estudo. Então, teve uma queda na vacinação muito grande nesta época. E depois a gente viu que isso era uma inverdade, que não era verdade isso, porque foi feito um estudo com milhares de crianças depois e visto que, na verdade, a vacina não era relacionada ao transtorno de espectro autista, tá? Só que por que o Wakefield fez isso? Porque ele queria lançar uma vacina que ele fosse concorrente da tríplice viral. Então, na verdade, era interesse farmacêutico. Só que o boato se espalhou e é difícil a gente conseguir reverter uma fake news desse tamanho. E também, gente, vocês devem ter escutado que alumínio também causa autismo, né? E isso vem das vacinas também. A quantidade de alumínio que tem dentro das vacinas, que é um coadjuvante que a gente usa, não é uma quantidade suficiente para causar um transtorno de espectro autista. Só lá em 2014, que a gente começa a levantar uma base genética para o autismo. Agora, lembra desse 1 para 10 mil que eu estou falando com vocês? Sobre a prevalência do autismo? Olha agora o que eu vou mostrar para vocês. Pasmem, gente. 1 para 36 pessoas vão ter autismo. Peraí, deixa eu voltar. Então, gente, agora nós estamos falando em 2023, 1 para 36 vão ter diagnóstico de autismo. Então, nós saímos lá de 1 para 10 mil, um DSM-3, que era o que tinha, para um DSM-5, com a classificação de 1 para 36. Isso significa que a gente está fazendo pouco ainda, pouco diagnóstico de autismo, que os pediatras ainda estão fazendo pouco diagnóstico de autismo, que essas crianças estão sendo vistas tardiamente. Porque imagina, com esse tamanho de incidência, né, é para que pediatras que atendam, às vezes, um volume maior de crianças, que eles estejam fazendo diagnósticos de autismo a cada 1, 2 dias, ele tem que estar vendo pelo menos uma criança com transtorno de espectro autista. E no Brasil, o problema é justamente esse. Nós temos diagnósticos tardios. E o diagnóstico tardio, ele é muito ruim. A média diagnóstica do Brasil é de 4 a 5 anos. E nós temos que estar fazendo o diagnóstico dessas crianças por volta dos 2 anos de idade. Porque o diagnóstico precoce vai mudar a vida desta família e desta criança. Por isso que hoje, eu estou aqui hoje à noite, né, falando com vocês sobre o transtorno de espectro autista. Não é à toa. Infelizmente, eu ainda recebo, dentro do meu consultório, crianças de 10 anos com transtorno de espectro autista que não tem diagnóstico, tá, gente? Isso é muito relevante que nós temos que conversar. Então, vamos conversar algumas coisas. É mais comum em meninos, chegam a ter diagnósticos de 4 para 1, e nas meninas o diagnóstico é mais difícil, porque nós temos o efeito camuflagem. As meninas têm menos estereotipias, as meninas têm menos comportamentos restritivos, elas são conhecidas por ter mais autocontrole, então o diagnóstico da menina passa a ser um diagnóstico mais tardio. E vamos falar também por que hoje a gente tem também mais autismo. Lógico que a gente faz mais diagnóstico, mas também a gente tem fatores de riscos importantes. Por exemplo, a prematuridade extrema, que é aquele bebê que nasce com menos de 28 semanas, ele aumenta em 300 vezes a chance de uma criança ter autismo. Então, pensa que lá em 1980, praticamente não sobreviviam prematuros extremos. Hoje a gente tem muito prematuro extremo. Vocês devem conhecer alguém que tem alguma gestante que teve bebê com 1 quilo, que teve bebê com 1 quilo e pouquinho e que sobreviveu. Então, hoje a gente tem mais prematuro extremo. Baixo peso ao nascimento, bebês com menos de 2,5 kg também tem maior chance de desenvolverem o autismo. Exposição ao valproato, que é um tipo de medicação, talidomida e misoprostol também na gestação, podem aumentar o risco. Maior idade do pai e da mãe, isso hoje a gente sabe que é uma realidade, né? Tanto os pais
quanto as mães têm deixado para engravidar mais tardiamente, porque a vida tem ficado muito mais corrida, né? E alguns estudos já associam também, né, a pigor, tabagismo, mas ainda nada muito certo, não. Então, gente, olha que importante que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de alguns sinais que são sugestivos no primeiro ano de vida. A gente consegue fechar um diagnóstico no primeiro ano de vida? Muito raramente a gente consegue fechar no primeiro ano, mas no segundo ano a gente tem que estar fechando, tá? Mas no primeiro ano a gente já consegue ver algumas coisas que vão chamar atenção e eu quero que vocês sempre fiquem muito atentos, tá? Então, perda de habilidade é o sintoma que mais eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Então, é aquela criança que ela fazia alguma coisa e ela para de fazer. Então, ela ria e ela para de rir, ela tinha contato visual com a mãe na hora da mamada e ela para de ter, ela balbuciava, quer dizer, aquela conversa de bebê, né, que a gente vê, e ela para de fazer. É uma criança que às vezes não se volta para o som, então a gente está vendo, às vezes, a criança não virando, a gente vê barulhinho e a criança não tem interesse pelo barulho, por ruído, ela não ri, ela está mamando e geralmente ela não olha para a mãe, ela tem deficiência na hora de sustentar o olhar dela é vago, ela não gosta da face humana, geralmente ela prefere objetos à face da mãe, geralmente o bebê gosta da face da mãe, ela não gosta de objetos. Quando vai passando a idade, o bebê lá para os 10 meses, ele começa a imitar. Se você dá tchau, ele tenta dar um tchau, esboçar um tchau. Se você tosse, ele tenta tossir, né? Vocês devem perceber isso dos bebês de vocês. Mas esse bebê, ele não imita. É um bebê que ri pouco. Imagina um bebê, quando você leva um bebê num aniversário, ou quando você leva um bebê num parquinho, você coloca um carrinho de bebê, um bebê de 9 meses. Ele vê uma criança, ele fica todo atiçado, ele bate a perninha, ele bate o pezinho. Esse bebê não, esse bebê ele é mais apático, esse bebê ele não tem interação com outra criança, tá? Isso é importante a gente sempre visualizar isso, tá? Interesses não usuais, por exemplo, a criança ela gosta de determinado objeto e só aquele objeto, fica extremamente irritada quando a gente tira um determinado objeto dela, por exemplo, uma mantinha que é só aquela mantinha e que ela não aceita nenhum outro tipo de objeto que é o objetinho favorito. Lógico que o bebê tem um objeto que é o objeto favorito, tá, gente? Mas às vezes como que eu posso dizer? É um apego excessivo. E outra coisa que às vezes nos chama atenção é o som alto incomoda. Passa alguma moto que chame atenção, ou às vezes um barulho mais alto, a criança se irrita, ou às vezes leva a mãozinha no ouvido para tampar esse ouvidinho. Vamos lá. Criança não vocaliza, criança não tenta conversar, é uma criança que não tenta se comunicar. Vocês podem notar que no primeiro ano de vida, principalmente as mamães de bebês aí, de 1 aninho, mais ou menos, o bebê, ele pode não conseguir falar mamãe, papai, mas ele está tentando conversar, é aquela fala que ninguém entende. É um bebê que não aceita toque, e isso é uma coisa, às vezes, que a gente percebe desde o início. É um bebê que é difícil até trocar fralda. Quando a gente vai trocar fralda, é um bebê que a gente vê que ele se sente incomodado ao trocar fralda, tá? Ele não responde ao nome lá próximo a 1 ano, tá, gente? Então, é uma coisa que eu noto, por exemplo, já teve alguns pacientes meus que eu perguntava assim, quando eu chamo o fulaninho, lógico que eu falo pelo nome, né? Ele responde, chama. Eu falei, então chama para mim. E às vezes a pessoa chama, chama, chama e ele não responde. Então, criança próxima a 1 ano tem que responder pelo nome, tá? Distúrbios de sono também nos chamam atenção. Gente, bebê no primeiro ano de vida tem dificuldade de dormir. Isso é uma coisa que é normal a gente ver. Ele tem muito mais facilidade de dormir com a mãe. Isso é uma coisa importante.
Às vezes, nos despertares, ele vai fazer algumas associações, mas às vezes, quando eu falo de distúrbio, às vezes o que incomoda essa criança dormir, às vezes é até a textura da roupa. Por exemplo, o pijama incomoda, a etiqueta incomoda, tá? Então, são alguns distúrbios que chamam a atenção para gente. Irritabilidade de colo, criança que não gosta de colo, tá? Eu imagino que os bebês de vocês, né, gostem de colo, porque bebê gosta de colo, bebê que não gosta de toque, não gosta de colo, né, que é pouco responsivo no momento da amamentação, chama a atenção da gente, tá? São coisas que a gente tem que pensar. Então, esses são os sinais, né? Mas eu quero que vocês sempre pensem na perda de habilidade. O bebê fazia alguma coisa e ele para de fazer, é o que chama atenção. E para isso, gente, a gente tem que pensar numa coisa. Quando tem um atraso, não quer dizer que a gente vai fazer o diagnóstico antes de um ano de TEA, de transtorno de espectro. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou começar a estimular essa criança, independente do diagnóstico dessa criança. Então, é importante que você comece a estimular precocemente essa criança. Então, você começa a estimular, depois, se você conseguir fazer o diagnóstico, realmente fechar o diagnóstico de TEA, tudo bem, mas eu não posso perder o tempo de estimulação, porque a partir do momento que eu começo a estimular essa criança, ela ganha com esse estímulo. Então, gente, retardar a estimulação significa perder um período de aquisição. E isso aqui eu quero que vocês gravem muito. A crença dos familiares e de muitos profissionais de saúde que é aguardar o tempo da criança. Principalmente em critério de fala. Vocês devem ver que com 2 anos a criança ela já deve estar formando frases simples, tá? Não quer dizer que todo atraso de fala é autismo, tá? Isso eu quero deixar claro para vocês. Mas não é porque o pai demorou a falar, que a mãe demorou a falar, ou porque a mãe era mais tímida, ou o pai era mais tímido, que a criança tem que ser. Se a gente está vendo que tem um atraso, eu preciso estimular, e depois do estímulo eu reavalio essa criança dentro de um mês. Por exemplo, com 1 ano e 2 meses a 1 ano e 4 meses, eu já tenho que estar vendo essa criança desenvolver na linguagem e eu tenho que estar vendo essa criança na interação social. Eu vou aplicar um questionário para ela, que é esse questionário que eu vou falar para vocês. Toda criança com 1 ano e 6 meses a 2 anos, ela tem que ter um questionário em puericultura, que eu aplico, né, através das entrevistas que eu vou fazendo nas consultas de puericultura, em todos os pacientes. O recomendado pela Sociedade Brasileira é que a gente faça o M-Chart. São 20 questões que eu aplico ao longo da consulta. Não vou esmiuçá-los para vocês, mas são todas essas brincadeiras que a gente faz, é o que eu falo, gente. Eu aplico, às vezes, brincando com o paciente dentro do consultório, tá? Então, eu quero saber se ele me mostra o objeto, então eu quero saber se ele pega o objeto e mostra para a mãe, isso é importante. Eu falo que o meu consultório tem tanto brinquedo, não é só para a criança brincar, tá? Eu falo que o consultório ele tem muito brinquedo porque eu preciso avaliar a criança brincando. Como que ela brinca? Ela mostra os objetos para os pais, né? Ela sabe reconhecer como que é a fala quando ela vê o objeto, como ela circula dentro do consultório. Isso tudo é importante para mim. Não é simplesmente eu pegar, né, e colocar lá para aleatoriamente os brinquedos para que ela brinque. Então, de 1 ano e meio a 2 anos, nós vamos aplicar questionários para saber se a criança tem baixo risco, moderado ou alto risco. Se eu identifico que ela tem moderado risco, eu tenho que, né, fazer as correções que eu acho necessário e reaplicar esse questionário dentro de um mês e já tomar as devidas providências caso ela continue sendo de moderado a alto risco. Vamos lá. Então, gente, o diagnóstico de transtorno de espectro autista, ele é clínico. Ele é prejuízo na comunicação e socialização, interesses restritivos e comportamentos repetitivos. Não é exame, tá? Vocês não estão vendo eu falar aqui em eletroencefalograma e ressonância magnética. Nós só vamos pedir eletroencefalo ou ressonância
quando eu vejo que há alguma síndrome associada. E muitas vezes há sim, tá, gente? O TEA às vezes vão ter síndromes. Síndrome do X frágil pode ser associada, algumas outras síndromes podem ser associadas, síndromes epiléticas podem ser associadas, e aí, nesse caso, nós vamos lançar mão dos exames, mas nem sempre exames complementares serão necessários. O mais importante é a gente conversar, é a gente entender o que está acontecendo com esse paciente através de uma boa anamnese, que é uma história. Vocês sabem como que a gente conversa, né? Como que eu quero saber da história gestacional, como que eu quero saber da história familiar, para a gente poder saber o que é que está acontecendo e, às vezes, fazer uma avaliação multiprofissional. E na presença, por exemplo, de um atraso de fala próximo aos 2 anos, eu vou avaliar se tem deficiência auditiva, e essa criança vai para o otorrino, vai para o fono, mas ela volta, e ela volta em tempo hábil para conseguir estimular. Então, na definição de diagnóstico, quando eu tenho déficits persistentes na comunicação e eu tenho restrição de comportamento, eu consigo fechar o diagnóstico. E aí, são todas aquelas coisas que eu já comentei com vocês. Ausência de reciprocidade. O que é isso, gente? É aquela criança que não consegue, por exemplo, sorrir de volta, não consegue se comunicar. Às vezes, a criança não tem uma comunicação que de fala, mas a gente vê a linguagem. Tem criança que não fala, mas tem criança que tem uma comunicação não verbal. Ela te mostra o objeto, ela quer te mostrar que é interessante, mesmo que ela tenha, às vezes, um atraso de fala, atraso de linguagem, às vezes ela não tem. Aquela criança que tem mais dificuldade de fazer amigos, não chama a atenção. As estereotipias motoras, às vezes é muito comum a gente ver crianças que fazem movimentos repetitivos em volta dos olhos, tá? Criança que é muito apegada à rotina. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente no TEA, a gente vai ver crianças que, quando a gente tira ela da rotina, geralmente ela tem crises muito intensas. Então, algumas crianças que têm TEA, por exemplo, vai da escola para casa todos os dias. Se você passa na padaria, ela pega uma birra, que na verdade não é uma birra, na verdade é um acesso que ela tem naquele momento ali para demonstrar a insatisfação dela, porque ela é apegada à rotina. Você foge da rotina e ali, naquele momento, o comportamento dela se altera muito. Seletividade alimentar também nos chama muito atenção, principalmente por causa das texturas, tá? E apego excessivo a alguns objetos também nos chamam atenção. Manifestações, como eu já falei, às vezes eles não vêm sozinhos, eles vêm às vezes com deficiência intelectual, vêm com TDAH manifestado, vêm com algumas fobias, vêm com algumas crises epilépticas. Então, aí sim, nesses casos, nós às vezes vamos precisar de alguns exames, sejam genéticos, sejam exames de ressonância, mas na maior parte dos casos nós não vamos precisar. E tratamento, gente? Existe tratamento para autismo? Como a gente falou, autismo não é doença, né? Mas nós podemos usar, sim, algumas coisas que vão nos auxiliar para melhorar o transtorno. E aí nós vamos falar de medicações. Como eu falei de transtorno, vai depender de que tipo de transtorno essa criança tem para que a gente use. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade de sono, eu vou usar medicações que vão ajudar no sono. É uma criança que tem dificuldade de estabilizar o seu humor, tem variações de humor ao longo do dia, eu vou usar medicações específicas. Mas, gente, só medicação basta? Não, gente, não basta, não é a base do tratamento, tá? Isso que é importante a gente começar a entender. Não é levar a criança no psiquiatra infantil ou no neuroinfantil e sedar essa criança. Não é passar Neuleptil, não é passar risperidona para todas essas crianças. Isso não é base de tratamento para autismo. A gente tem que começar a entender que hoje tratamento de autismo é outro. Então, quando a gente fala a gente fala de suplementação, existem várias dietas que podem sim nos ajudar, tá? Como dietas com ômega 3, magnésio, zinco e ferro, elas não tratam, mas a gente sabe que pode sim melhorar a resposta às intervenções que nós vamos fazer, tá? E na reabilitação, é muito importante a gente ter um conjunto e uma equipe que converse entre si. Então, é uma terapia ocupacional que tenha
habilitação em ABA, e eu vou contar para vocês o que é ABA. Fonoaudiólogo que tenha capacitação em ABA. Fisioterapia, porque às vezes eu tenho uma criança que às vezes tem uma inabilidade motora. Psicologia, psicopedagoga, a escola tem que conversar com esses pais. A escola ela tem que ser parceira dos pais. Ela não pode ser, né? Às vezes tem criança que piora quando entra na escola. O que eu vejo, às vezes, são receitinhas de bolo. Fonoaudiologia manda para a escola. E, às vezes, a criança desestabiliza toda quando ela entra na escola. Às vezes, tem criança que não está pronta para entrar na escola. A gente precisa alinhar todo o tratamento e saber o que que essa criança precisa aos poucos, para a gente poder fazer intervenções. Por isso, eu falo para vocês, só isso basta? E o que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje é sobre o treinamento parental. A maior parte das pessoas não conhece o treinamento parental. A partir do momento que nós temos uma criança com diagnóstico de TEA, a família ela tem que se informar demais sobre o TEA. E ela precisa começar a fazer terapia ABA, que é uma terapia com análise comportamental aplicada, onde nós vamos identificar todo o nível de suporte dessa criança. Se ela é nível de suporte 1, se ela é nível de suporte 2, se ela é nível de suporte 3, se ela é nível de suporte 1 na comunicação, ou se ela é nível de suporte, né, nos movimentos mais restritos, o que ela precisa treinar, e a família passa a fazer a terapia diariamente com essa criança. 90% das crianças autistas em que a família faz a intervenção da criança, nós temos boa resposta e independência dessa criança. Porque o que nós queremos é independência. Nós queremos levar que essa criança tenha uma vida que ela possa ser independente, né, na vida adulta. E existem vários métodos que a gente consegue aplicar. E todas as terapias devem ser aplicadas de forma conjunta. Então, o pediatra tem que conversar com o fono, tem que conversar com o físio, e a família deve aplicar a terapia de ABA, que é o treinamento parental, né, em conjunto com o pediatra, em conjunto com o fono, com todos, tá? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Vou ver no chat aqui, ó, se tem alguma mensagem, né, para a gente ver se tem alguma coisa. Vocês podem perguntar. Aqui, gente, ó, idade do pai e mãe, eles não determinam, tá? Mas a gente considera a idade avançada geralmente acima de 35 anos, tá? Isso para qualquer coisa, mas eles não determinam se é acima de 40 anos, o que é, mas geralmente acima de 35, tá? E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês mesmo. E às vezes, gente, igual você está falando, Patrícia, né? Às vezes a criança, ela entende, né? Mas se tem um distúrbio de fala, a gente precisa saber se é um distúrbio só de fala ou se é um distúrbio de linguagem. Por isso precisa de avaliação. E avaliação do pediatra e avaliação do fono, tá? A gente não pode esquecer de fazer uma avaliação em conjunto. Doutora Júlia, Sim. hoje uma mãe, na hora que a gente estava conversando, ela falou assim para mim, assim, Lohane, estou tendo muita dificuldade, meu filho tem 1 ano e 2 meses, e ele tem dificuldade com a própria irmã, de 7 anos, porque ela não entende, né, a comunicação dele, e acabam que eles ficam muito nervosos. O que para ela, assim, para poder realmente iniciar esse ciclo mais de uma forma mais adequada, ou então até mesmo para poder conscientizar a irmã, que tem 7 anos ainda, também muito nova, ela poderia começar a iniciar talvez um brinquedo, uma forma de introduzir essa criança. Ela deveria incluir a criança no treinamento ABA, no treinamento de terapia ABA. Por quê? A terapia ela é feita em casa, o treinamento ABA.
né? Então, ela vai fazer toda a terapia de movimentação, de fazer essa criança interagir. Então, a gente vai treinar, por exemplo, a fala, porque a criança de 2 anos que não fala, ela é extremamente irritada, gente. Vocês já devem ter percebido. A partir dos 2 anos, quando a criança ela não fala, ela é muito irritada. Porque ela tenta comunicar, às vezes ela sabe que ela quer passar e ela fica mais irritada ainda. Então, incluir essa criança de 7 anos é muito importante, porque ela, às vezes, vai ajudar na terapia do irmão. E isso vai fazer com que ela entenda melhor o irmão. E quando a gente tem uma criança com transtorno de espectro autista, a gente tem que entender que a rotina dele é diferente. Então, querer fazer a mesma rotina com a criança de 7 anos e com a criança mais nova, de 1 ano e pouco, às vezes não é viável. Então, a família tem que estar muito consciente com profissionais que vão apoiar essa família e orientar bem sobre rotina. Gente, criança com TEA precisa de rotina de sono, precisa de rotina de ver nada de tela, se possível, porque essa criança fica extremamente, né, desregularizada quando ela tem acesso à tela. Então, a gente precisa fazer essas intervenções para que a criança melhore, tá? Tem pergunta aqui também, ó. Vou por partes, tá? Olha, gente, vocês falando a respeito de crianças que às vezes não gostam de ficar de roupa em casa, tira, às vezes é dificuldade sensorial, tá? Às vezes a roupa incomoda. Lógico que a gente precisa avaliar a criança como um todo, mas às vezes a dificuldade é sensorial. O tecido da roupa às vezes incomoda a criança, tá? E isso cai também na dificuldade, às vezes, alimentar. Às vezes a gente escuta, meu filho não come, e às vezes ele não come porque tem dificuldade, né, na seletividade por causa da textura de alimentos. Então, são coisas que a gente precisa muito avaliar. Nem tudo é TEA, tá? Nem tudo é transtorno de espectro autista, mas tem que fazer acompanhamento. Então, quando a gente pensa aqui, ó, perguntando para a gente aqui também a respeito sobre o não chamar, né? A gente não pode, por um quesito, achar que a criança tem TEA. Se ela, por exemplo, você chama e ela não responde pelo nome, né? Ela não responde pelo nome, não, ela não atende ao comando, a gente vai fazer o estímulo dessa criança. Mas ela tem que atender aos outros critérios para que a gente feche o diagnóstico. Então, tanto comportamentos repetitivos e restritos, quanto também dificuldade de comunicação. A gente precisa dos dois para fechar o diagnóstico. Só que muitas vezes a gente, como mãe, não consegue perceber. Então, às vezes é indicado que a gente faça uma boa anamnese, passe todo o protocolo para que a gente possa realmente entender se não há outros déficits a não ser o chamar, tá? Olha que legal, gente, falando aqui sobre, né, uma filha que é autista e que tem rotina. Bruna, fala pra gente aqui, né? A rotina faz toda a diferença, porque nesse caso, a criança quando sai da rotina, ela fica totalmente desestabilizada, né? E eu não sei com quantos anos foi o diagnóstico da sua filha, mas a intervenção precoce faz totalmente diferença, né? Então, quando a gente começa com fono precoce, psicóloga, CAIE, né? E se você não conhece ainda a terapia ABA, que imagino que já conheça, porque está procurando informação, acho que aplicar com certeza vai fazer toda a diferença. Existem vários cursos também que a gente consegue via internet também, tá? Mais alguém aí, gente? Acho que nós já também nos estendemos bastante, né? Eu acho que eu consegui passar a mensagem para vocês do que é que vocês devem ficar alertas. E, gente, não deixem de fazer o acompanhamento do filho de vocês, porque é isso que vai atentar, né, para que a gente possa pensar em autismo. Então, eu acho que é muito importante isso para a gente. Vamos. E muito obrigado, tá? Para a participação de vocês.
Gostei muito que vocês estivessem aqui comigo essa noite. Ó, a Lohane está pedindo para a gente tirar uma foto com as mães aqui. Vou tentar fechar o slide. Pronto. Pode ser com o Espero ter celular também. ajudado. Pega o seu celular mesmo, pode fazer um vídeo, uma foto, para registrar a nossa primeira reunião. Ó, vou tentar aqui, tá? Quem quiser abrir o vídeo, fica à vontade, tá? Para a gente registrar. Todo mundo procurando muita informação aí. E muito obrigado, tá, gente, pela participação. Espero vocês no próximo encontro. E, ó, lembrando vocês que vai ter reunião para o Encontro das Mães em maio, dia 28. Quem conhecer alguma gestante ou for mãe novinha, né, que acabou de ser mãe, está super convidada para participar. Pode entrar em contato com a Lohane, tá? Tchau e boa noite para todas.